Olá, alunos! Vamos lá para mais uma aula de legislação tributária. Na aula de hoje nós vamos ver os princípios tributários, gerais e os específicos, tá? E na próxima a gente vai estudar a competência tributária e a capacidade tributária. Então vamos lá para os princípios tributários. Bem, os princípios tributários podem ser gerais ou específicos. Quais são os gerais? Da capacidade contributiva, da reserva legal, da isonomia e igualdade, da irretroatividade da lei tributária, da anterioridade da lei, da proibição por fisco, da limitação, universidade, vedação de tributação, vedação de instituição, vedação de diferenciação tributária. É só que não se preocupe, nós não vamos ver tudo isso, nós vamos ver alguns só, tá? E os específicos, que é o da não cumulatividade e o princípio da seletividade. Então, vamos iniciar com os princípios gerais. O que seriam os princípios gerais? Aqueles aplicáveis em regra geral a todos os tributos, por isso que são gerais. Então, esses são aplicados a todos os tributos. Então, todos os tributos são regidos pelos princípios gerais tributários. O primeiro princípio é o princípio da capacidade contributiva. Então, estabelece que os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, e identificar, respeitando os direitos individuais e os termos da lei, patrimônio, rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. Esse princípio da capacidade contributiva significa que os impostos são de caráter pessoal, então, da pessoa. Graduados, então, segundo, conforme a capacidade econômica. Tá? Então, uma pessoa que tem uma casa e tem que pagar o IPVA, às vezes ele não tem essa capacidade contributiva, né? Tem leis que quem ganha até 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos não paga o IPTU, no caso da casa. O que vai acontecer? A pessoa comparece ao órgão responsável por aquele imposto, entra lá com requerimento e ele passa a não pagar mais o IPTU, no caso. Então, os pagamentos de impostos em certas situações depende da capacidade contributiva. Então, se o cidadão tem ou não capacidade de pagar aquele imposto. Olha só, observação. Esse tipo de princípio destina-se apenas aos impostos e sua graduação de respeito à capacidade econômica do contribuinte. Então, se o contribuinte tem a capacidade econômica, tem recursos econômicos suficiente que dê sustento para ele pagar aquele tributo. Então, a capacidade econômica do contribuinte é aquela que diz que o respeito ao seu patrimônio. Já a capacidade contributiva do contribuinte é aquela que resulta do abatimento da totalidade do patrimônio, das despesas necessárias à manutenção do indivíduo e da sua família. Então, essa é uma diferença entre a capacidade econômica e a capacidade contributiva. Tá? Econômica diz respeito ao patrimônio. Contributiva é o resultado do abatimento da totalidade do patrimônio e da despesa necessária à manutenção do indivíduo e da família dele. Tá certo? Assim, o que pode acontecer? Uma pessoa ela pode ter a capacidade econômica e não ter a capacidade contributiva. No caso de quem receber herança e passa a possuir muitos bens, embora não tenha necessariamente recursos para mantê-los. Ele está dando exemplo. Às vezes a pessoa recebe uma herança grande, vantajosa, mas não tem capacidade para arcar com os impostos daquela herança. Então, essa é a diferença entre capacidade econômica e a capacidade contributiva do indivíduo. Princípio da legalidade ou da reserva legal. É a mesma coisa, olha só. Estabelece que é vedado a quem tem a competência, quer dizer, que institui o imposto, exigir ou aumentar o tributo sem lei que o estabeleça,
A regra comporta as exceções da Constituição Federal que permite a alteração do Poder Executivo por ato, por decreto e, portanto, independentemente de lei. O que está falando? O princípio da legalidade ou reserva legal? Ele é vedado, então é proibido para quem tem a capacidade e competência tributária, então o Estado, que cobra o imposto, de exigir ou aumentar um tributo sem que esteja permitido em lei, né? Ah, professor, mas isso serve para todos? Não, há exceções. Então, na Constituição tem as suas exceções. Quais são os impostos que entram nessa exceção do princípio da legalidade? Imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, UF, aquela contribuição do CID e o ICMS sobre os combustíveis. Então, não é todo o ICMS, que o ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, mas só quem entra nessa seção é o ICMS sobre combustíveis. Tá? Como é que ele pode ser alterado? Por ato do Poder Executivo, que são os impostos federais, assim como o CID, e o ICMS sobre os combustíveis por deliberação dos estados e do Distrito Federal, porque o ICMS é um imposto estadual, como a gente já viu lá anteriormente, né, na divisão dos impostos, de acordo com a sua competência. Ok? Princípio da isonomia ou igualdade tributária. Estabelece que é vedado, proibido, instituir por quem tem a competência tributária, o Estado, tratamento desigual entre contribuintes que encontrem em situação equivalente. Se os contribuintes não se encontram em situação equivalente, pode a lei tributária tratá-los de forma diferenciada. Isto que permite, por exemplo, que sejam aplicadas as alíquotas diferenciadas ou até mesmo a isenção do imposto de renda para diferentes classes dominantes. Então, o princípio da isonomia diz que é proibido pelo Estado de diferenciar aqueles contribuintes que são iguais. Ele dá um exemplo do imposto de renda, que é por alíquota. Quem ganha acima de 3.500, a alíquota é 3,5%. Quem ganha acima desse valor já é 5%. Então, significa que o Estado ele não pode diferenciar contribuintes iguais. Se eu ganho o mesmo que outra pessoa, eu tenho que pagar o mesmo imposto que outra pessoa e vice-versa. Então, esse princípio da isonomia ou da igualdade tributária é falando exatamente isso. O Estado não pode diferenciar contribuintes que estão na mesma situação, que são iguais perante a capacidade tributária deles. Portanto, olha só, a igualdade tributária que a nossa Constituição Federal estabelece é relativa, é uma igualdade relativa, visto que a igualdade absoluta significa o mesmo tratamento para todos os contribuintes. É relativa porque depende da capacidade do contribuinte. Se fosse absoluta, todos os contribuintes seriam iguais perante determinado imposto. Se recebesse pouco, se recebesse muito, iam ter que pagar a mesma quantidade. É relativa por quê? Porque depende da capacidade contributiva de cada um dos indivíduos. O princípio da irretroatividade da lei tributária estabelece que é vedado, que é proibido, mais uma vez, a quem tem a competência tributária, são os estados, os entes da federação, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Assim, se a lei entrar em vigor no dia 1º de janeiro, não poderá voltar no passado e retroagir alcançando fatos se praticados a partir de 1º de janeiro. Esse seja a cobrança do tributo e que se refere a aquela situação, olha só. O imposto começa a ser cobrado, no caso, dia 1º de janeiro, vamos ver. Foi criado um novo imposto sobre veículos, que é cobrado a partir do dia 1º de janeiro. O Estado não vai poder cobrar o imposto do ano de 1º de janeiro de 2021, no caso.
não vai poder cobrar esse imposto de contribuintes que compraram o carro a partir de 2020, porque foi anterior à homologação da lei. Então, não pode o Estado querer que o contribuinte pague o imposto anterior à vigência daquela lei. Isso que ele está falando, essa lei da princípio da irretroatividade. Então, o imposto não pode retroagir para alcançar fatos que aconteceram antes da homologação dele. O princípio da irretroatividade é ainda, né? A retroatividade somente é possível no Código Tributário quando a nova regra foi expressamente interpretativa, sem aplicação de penalidade, e a nova regra trata de situações não definitivamente julgadas e que sejam benéficas ao contribuinte. Essas são algumas situações que se encontram na justiça, no caso. Tá? E os princípios específicos? A gente já viu alguns específicos aí, os princípios gerais e os específicos agora. Vamos lá. São aqueles que dizem respeito apenas ao ICMS e ao IPI. Então, esses específicos, eles só dizem respeito a dois impostos. Ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e ao imposto sobre produtos industrializados. O primeiro princípio é o da não cumulatividade. O que ele fala? Estabelece que deve ser abatido, na última operação do pagamento do imposto, o montante do imposto recolhido nas operações anteriores. Assim, considerando a produção de uma televisão, que reúne componentes fabricados por várias indústrias e que recolhe o respectivo IPI, hipoteticamente, a alíquota de 20%, e a gente vai ter a seguinte situação. Então, para explicar esse princípio da não cumulatividade, a gente vai olhar essa tabelinha aqui. Tá? Olha só, como é que ele é aplicado. Nós temos aqui, no caso, uma indústria que fabrica determinado produto que passa por diversas outras fábricas. Então, vamos lá, são 4 indústrias, A, B, C e D. Então, cada uma teve um gasto de material, né? 50, 100, 150, 180. A alíquota do IPI é de 20%. Então, o que acontece? Olha só. Aquela empresa que gastou R$50, ela vai ter o imposto recolhido de R$10, que é 20% da alíquota do produto. Né? Tá lá, total recolhido. Esse total recolhido significa que esse produto é a primeira produção dele, a primeira parte da produção dele. Total recolhido não tem nada, porque não foi recolhido nada ainda. E o recolhimento do imposto, R$10. Aí a segunda, R$100 de gasto de material. Imposto a ser recolhido, 20. Se a empresa B, que teve o gasto de R$100, fosse a primeira empresa, seria cobrado R$20 de imposto, de IPI, que é 20%. Mas só que, como foi recolhido já R$10 da empresa anterior, quanto é que a empresa seguinte vai ter que pagar? Mais 10. Tanto que o total recolhido da empresa B é de R$10, que foi o que foi recolhido da empresa A. E quanto é que falta para completar os R$20? Mais R$10. Então, é o que vai ser recolhido da empresa B. A empresa C, R$150. Quanto é que seria o imposto a ser recolhido da empresa C? Se ela fosse a primeira empresa a produzir, R$30. Ah, mas o total recolhido anterior foi quanto? 10 da empresa A e 10 da empresa B, que foi R$20. Então, quanto a empresa C vai ter que pagar de imposto? R$10 para completar os 30. A empresa D gastou R$180. Quantos por cento? 20%. Se a empresa D fosse a única empresa a produzir, a fabricar o produto, teria que pagar R$36 de imposto. Mas só que já teve 10 da empresa A, 10 da empresa B e 10 da empresa C. Quanto foi o total recolhido anteriormente? R$30.
Então, quanto falta para completar os R$ 36 da empresa D? R$ 6. Então, essa empresa D vai pagar R$ 6 de imposto de IPI. Então, esse princípio da não cumulatividade significa que conforme o produto vai sendo produzido pelas empresas, já vem sendo descontado o imposto, sendo que não vai acumular para a última empresa de pagar tudo, né? Cada empresa tem a sua parte a pagar. Quem vai pagar o imposto todo de primeira é a primeira empresa, no caso, dependendo de quanto vai ser o gasto de material. Mas o restante das empresas que virem a pegar o produto e modificar e tudo mais, o que vai acontecer? Vai ser rateado aquele imposto até chegar no consumidor final. Tá certo? Por isso que é da não cumulatividade. O imposto ele não fica acumulado para a última empresa. Ele vai sendo dividido até chegar na última. Certo? Vamos lá. E o último imposto específico é o da seletividade, né? Esse princípio estabelece que quanto maior a essencialidade do produto, menor a alíquota a ser aplicada. Com isso, o leite é menos tributado do que o cigarro. Então, para entender esse princípio é só assim, o que é mais essencial? Café, ou melhor, açúcar ou, deixa eu ver aqui, refrigerante? O açúcar, né? É mais essencial. Então, dependendo da essencialidade de cada produto, a alíquota vai ser menor do que aquele que é menos essencial. O que é mais essencial? Os produtos da cesta básica ou um carro? Mais essencial, os produtos da cesta básica. Então, os tributos relacionados aos produtos da cesta básica serão menor relacionados ao do carro. Tá certo? Então, é isso que fala sobre o princípio da seletividade. E agora vamos praticar. Tá lá o exercício na nossa apostila, na nossa prática. Resolva aquela prática e até a próxima aula. Fui!